Vamos ver então uma das perguntas que mais me fazem, que é como evoluir de pleno, né? Como que eu avanço de um desenvolvedor pleno para o seu desenvolvedor sênior? Qual que é a diferença entre um e outro, né? Como que eu posso avançar minha carreira ao ponto de chegar oficialmente no patamar de sênior, ou talvez não oficialmente, né? A gente vai ver aqui, a gente vai fazer um certo espectro aqui do que são características de um pleno e o que são características de um sênior. E aí, certo, definindo o que é característico de um, o que é característico de outro, a gente só precisa fechar esse gap. Em teoria, super fácil. Nessas duas colunas aqui, a gente vai colocar então pleno e sênior, vamos tentar contrastar isso no mercado real, de fato, como isso realmente acontece, e dar umas dicas de como passar de um lado para o outro. Antes disso, eu preciso te falar do patrocínio de hoje, que é a melhor forma de trazer os seus dólares para o Brasil. Se você trabalha ou vai trabalhar PJ e receber em dólares americanos, em algum momento, né, esses dólares vão precisar cair na sua conta PJ do Brasil, e a melhor forma de você receber em dólares lá, trazer isso para reais para sua PJ no Brasil, pagando o mínimo de taxa possível, com bom suporte e uma boa velocidade, é utilizando a Reglobe. Esse saque aqui para reais é na verdade um Pix, né? Você vai receber um Pix da Reglobe e para fazer essa conversão, seu custo efetivo total é 0,3%. Vamos colocar isso aqui em números para você ver, né? É super transparente, não incide mais nenhuma taxa, mais nenhum imposto em cima disso. Se você receber $1.000, você vai receber o equivalente em reais na cotação oficial e você vai pagar apenas $3 de taxa, né? É um valor extremamente baixo, honestamente irrelevante. Então, você vai ter a sua conta da Reglobe lá, essa aqui é a minha conta. Inclusive, se você ativar aqui o Reglobe Earn, o seu saldo vai rendendo, você vai ganhando dinheiro em cima do seu saldo, que você consegue ver exatamente a taxa que tem, certo? No dia de hoje, $1 tá valendo 5,42. Clica aqui em retirar. Aqui, ó, vai te mostrar a taxa efetiva. Vamos fazer uma simulação aqui de $1.000, por exemplo. A gente consegue ver exatamente aqui a cotação base, que é a cotação oficial, o spread de 0,3%, que é aquela taxa que eu te falei, e de $1.000 a gente estaria recebendo 5.477. Não, pera. 5.407 reais com 72 centavos. Eu não vou clicar em confirmar agora, tá? Porque eu não quero fazer esse saque agora. Mas se eu clicasse em confirmar, ia cair um Pix na minha conta bem rápido. E é por isso que eu uso o Reglobe, tá? Eu não tenho nenhuma obrigação de usar eles, eu uso porque eu realmente acredito que seja o melhor serviço para isso. Se você quiser também usar os seus dólares, né, através de cartões pré-pagos, também existe essa possibilidade. Você não precisa trazer esse dinheiro para o Brasil, você pode gastar lá mesmo. E eu recomendo que você clique aqui no link na descrição, abre sua conta na Reglobe, vem pra Reglobe. Usa o cupom Augusto20 que você vai receber 20% de desconto nessa taxinha aqui, tá? Então esses $3 aqui, perdão, nos 3 primeiros meses, bom lembrar. Então nos 3 primeiros meses essa taxa aqui ia ser menor ainda, você ia ter 20% de desconto nisso. Fica extremamente barato, né? Já é extremamente barato. Clica no link e vem pra Reglobe. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Peguei umas descrições de vagas de verdade e vamos tentar entender quais que são plenos e quais que são sênior. Que eu tava fazendo isso daqui, né, pra levantar, pra ver se a gente ia conseguir demonstrar a diferença nas vagas. A gente olha aqui que a responsabilidade dessa vaga, por exemplo, é entender os problemas e necessidades de usuários e utilizar essa compreensão para ajustar os planos do projeto e melhorar a experiência do usuário. Pô, legal. Tem bastante ownership, né? Parece alguém que tá desenvolvendo as features aí do zero, tá vendo as features baseado nas próprias demandas do usuário, né? Te pergunto, isso aqui é pleno ou é sênior? Na minha concepção, claramente é sênior, mas isso aqui era uma vaga de desenvolvedor pleno. E essa descrição aqui, ó. Trabalhar com sistemas grandes e distribuídos, colaborar com a construção de microserviços, conhecer Agile e trabalhar com Continuous Delivery e Infrastructure as Code. É nada de muito surpreendente se você tem essa experiência, certo? Se você já trabalhou com sistemas distribuídos, você provavelmente já trabalhou com microserviços e você provavelmente já trabalhou com Infrastructure as Code. São coisas que são muito utilizadas em conjunto, né? Então, pela descrição, não me surpreenderia se isso aqui fosse uma vaga de pleno, mas é claro que se fosse eu não estaria te mostrando, porque o intuito do vídeo é te mostrar que essa aqui é uma vaga de sênior e que não existe de um lado da linha tem atividades que plenos fazem e do outro lado da linha tem atividade que sênior faz. Né, isso daqui vai variar muito de empresa para empresa, vai variar muito de contexto para contexto. Cada empresa decide quase que literalmente da cabeça do gestor da empresa o que é considerado um sênior e o que é considerado um pleno. Então, é dado que não dá pra gente pegar descrições das vagas, até porque a descrição das vagas geralmente é muito vago. Ela não te diz de fato o que é esperado de você no dia a dia de trabalho. Isso daí talvez você consiga pescar nas entrevistas, talvez só na empresa. A gente vai fazer diferente então. Eu vou te contar, baseado na minha experiência de mais ou menos 6 empresas, e em todas essas empresas a gente tinha plenos, a gente tinha sênior, eu já tô aí como pleno, como sênior, eu consigo te contar mais ou menos a diferença na atuação desses dois, mais ou menos a diferença de como o mercado enxerga, mas é importante a gente sempre pontuar que é um negócio bayesiano, é um negócio probabilístico e não é determinístico, certo? Cada empresa vai tirar a regra da onde quiser. E por que que eu digo, né? Por que que eu digo que é um negócio probabilístico? Imagina o seguinte, imagina que cai um problema para um sênior, o sênior demora 2 dias para resolver, e não consegue resolver, né? Não consegue achar solução, fica quebrando
cabeça por 2 dias, cai na mão de um pleno que por acaso conhecia esse problema e resolveu o problema em 30 minutos. Quer dizer que, pô, tá trocado, que a posição dessas pessoas deveria ser trocada, que esse pleno na verdade deveria ser sênior, esse sênior na verdade deveria ser pleno? Não necessariamente. É aqui que entra o probabilístico da parada. Depende, né? Se isso acontece com literalmente todos os problemas, sim, esse sênior deveria ser pleno e esse pleno provavelmente deveria ser sênior. Agora, se isso acontece em, digamos, 10% dos casos, é o esperado. É o esperado, né? É muito esperado que um sênior tenha probabilidade maior de resolver problemas com agilidade e sem ajuda. Nota, probabilidade é o que eu tô falando. E o pleno é esperado que ele consiga resolver problemas geralmente sem ajuda. Geralmente, certo? Se você pega 40 tasks, é esperado que talvez umas 30 ali você consiga resolver sem nenhum problema maior. E de repente umas 10 você precisa de alguém que tem um pouco mais de conhecimento. Conhecimento aonde? De repente conhecimento sobre o negócio da empresa. E é importante falar a palavra domínio sobre o negócio, porque é interessante que um pleno tenha conhecimento sobre o negócio, certo? Vamos diferenciar um pouco aqui domínio de conhecimento, que o domínio, eu dominar um negócio, eu entendo as regras de negócio daquilo que a empresa faz. O pleno entende, assim, por cima o que a empresa faz, mas de repente não tem um conhecimento tão profundo do negócio per se, certo? No caso, se eu sou um sênior atuando numa fintech que lida com, sei lá, criptomoeda, eu necessariamente tenho que saber o que significa staking, eu necessariamente tenho que saber o que significa stable tokens, eu necessariamente tenho que entender, né, como que o dinheiro vai de um lado pro outro, o que acontece, como que eu faço as integrações aqui. O pleno talvez não precise tanto desse conhecimento assim. Então, quanto mais características de senioridade você apresentar, mais perto você tá de ser um sênior. Menos dessas características. E nota, isso daqui é sempre tipo assim, um espectro assim, né, que vai de um lado até o outro, certo? Se eu preciso de ajuda pra resolver, digamos assim, 90% dos problemas que me surgem, eu provavelmente tô no nível de um estagiário. Se eu preciso de ajuda pra resolver 2% dos problemas que me surgem, eu provavelmente tô perto de um sênior nesse quesito, nessa característica em específica. Que novamente não é uma única característica que vai determinar isso, são várias. E tem uma característica que ela é a mais significativa de todas. Essa é a característica 6. 6 anos de mercado. Muitas empresas utilizam isso daqui como senioridade. Tá certo isso daqui? Isso daqui é senioridade? Eu deveria me importar com isso daqui se eu fosse uma empresa? A resposta é não, mas a resposta é talvez, na verdade, porque é o seguinte, né? Isso daqui é um proxy. É um proxy para uma dificuldade de se metrificar as coisas adequadamente, certo? Como que eu sei que a pessoa vai conseguir resolver uma grande quantidade de problemas sem ajuda? Como que eu sei que a pessoa vai ter um domínio sobre o negócio? Eu poderia tentar pescar isso em várias rodadas de entrevista, mas, né, devido à falha inerente de como é transmitir conhecimento em entrevistas e obter conhecimento em entrevistas, esses X anos de mercado, tá? Geralmente 5, 6, 7 anos de mercado é utilizado como um proxy. Um proxy pra quê? Um proxy pra essa pessoa já viu N formatos de software, certo? Em N contextos diferentes. Essa pessoa já resolveu N bugs, já resolveu N BOs aleatórios, já participou de N processos de criação de software. Essa pessoa, probabilisticamente falando, tem a experiência que a gente tá esperando que ela tenha para performar adequadamente nessa vaga. Então, né, a primeira dica aqui seria que para evoluir de pleno para sênior, a gente precisa ter calma. Porque, digamos assim, 60, talvez 70% das empresas vai olhar primeiro para isso daqui. Se você não tiver 6 anos de mercado, você não vai entrar como sênior. Então, né, podemos ter calma. Mas nota, eu não falei todas as empresas, falei 60, 70%. Você consegue entrar nas outras ainda, principalmente, né, se elas são startups extremamente competitiva, certo? Com um time técnico e pequeno. Geralmente é quando isso daqui é mais desconsiderado, certo? A gente tem uma startup muito competitiva, muito pequena, que tem, assim, bons processos e essas coisas estão bem definidas. Essas startups vão tentar pescar por essas características aqui, justamente para encontrar alguém que de repente se enquadra como sênior no contexto que essa startup precisa, não tem esses anos o suficiente de mercado, ou seja, muito provavelmente essa pessoa não está recebendo muitas propostas para ser sênior, ela vai conseguir atuar como um sênior, e como é uma startup, que geralmente não tem muita grana, ela vai aceitar um salário um pouco menor, que ainda vai ser maior que o salário de um pleno, mas vai ser de repente menor do que um sênior receberia, digamos assim, num Mercado Livre, numa Magazine Luiza da vida. Algumas dessas coisas aqui, né, a gente vai continuar construindo essa listinha aqui, mas algumas dessas coisas a gente consegue abstrair para outras palavras, certo? Para fazer um pouco mais de sentido. O que significa resolver problemas com agilidade e sem ajuda? Isso daqui se traduz no seguinte, né? Se traduz em repertório. O que é repertório, né? A gente falou esses dias no canal do problema de N+1
one. Isso é repertório. Saber resolver esse problema faz parte do seu repertório. Saber resolver, vamos supor que você esteja trabalhando com Node. Problemas, né, BOs específicos do event loop. Problemas, BOs específicos de async, await, de callbacks, esse tipo de coisa. Repertório, né, diz respeito ao número diferente de técnicas e soluções que você já implementou, que você vai conseguir puxar da sua memória quando você vê algo que se assemelha àquilo. Então, né, pra gente evoluir daqui mais pra cá, é interessante que a gente sempre esteja ampliando o nosso repertório, entendendo, né, problemas e soluções diferentes. E assim, né, a empresa usa 6 anos de mercado como um proxy pra você já vai ter visto N número de problemas. Cara, de repente você não precisa ter tido esse problema, certo? Você pode ler sobre o problema num artigo de uma empresa que teve esse problema, criar o problema num projeto próprio seu, claro, você não vai criar um problema numa empresa, e corrigir o problema num projeto próprio seu do GitHub e deixar lá a solução mostrando como que corrigir esse problema. Isso ajuda a construir repertório. Quando isso aí acontecer de verdade numa empresa, você vai saber solucionar. Outra coisa, característica de sênior, é entregar features com pouca supervisão. Nota, pouca supervisão, não sem supervisão, por quê? Que geralmente não é o trabalho de um sênior desenhar exatamente como que um produto funciona. Isso geralmente vem das pessoas de negócios, então ainda existe indas e vindas com o stakeholder para refinar exatamente como o produto vai se comportar. O plano, né, no caso, entrega features com um pouco mais de supervisão, novamente, né, é um espectro. Tem muita coisa, muita feature simples, que é tipo assim, eu quero que você faça um formulário pro usuário submeter os dados dele. Pô, não é para um plano precisar de supervisão para isso. Você me dá os dados que você precisa que tenha no formulário, eu faço o formulário. Ou então, né, se eu sou um back-end, você me dá os dados que o usuário vai submeter, eu crio ali a APIzinha, eu documento a API, eu toco e mando pro front-end. Ou se eu sou um full stack, eu faço os dois. O que é isso daqui? O que a gente pode traduzir, né, é entregar features com pouca supervisão. Como é que você fica bom nisso? Fazendo mais features, certo? Se eu já fiz um formulário 3, 4 vezes, eu não preciso de supervisão para fazer um formulário. Se eu já criei do zero, assim, implementei GraphQL num sistema 3, 4 vezes, eu não preciso de supervisão. Se eu já integrei com um banco de dados 3, 4, 5 vezes, se eu já escrevi um port e um adapter para um banco de dados 3, 4, 5 vezes, se eu já criei CI/CD para deployar o meu serviço em Lambdas na AWS 3, 4 vezes, eu também não preciso de supervisão. Novamente, vamos aqui pro repertório. Agora, né, não seria um repertório de resolver problemas, seria um repertório de criar soluções. Isso aqui você pode praticar tanto na empresa que você já trabalha, certo? Sempre que houver uma solução nova que você não fez, que você não trabalhou, é uma oportunidade de ampliar o seu repertório, ou então criar esses projetos por conta própria também. O pouca supervisão é interessante, porque, por exemplo, esses dias a gente gravou um vídeo sobre debouncing aqui no canal. Se você tem algo que está fazendo alguma maneira de autosave enquanto eu vou digitando aqui as letras, é meio que esperado que um sênior consiga enxergar que vai caber um debounce ali. Um pleno talvez não, se você não especificar exatamente o que você está procurando, certo? Precisa ter um debounce aqui. Talvez um pleno não consiga ter essa visão, porque ele não tem esse repertório, ele não trabalhou o suficiente em problemas que são dessa natureza. Agora começa a ficar um pouco mais interessante. Costuma ser mais esperado, novamente, probabilístico, não é determinístico, que um sênior tenha uma capacidade maior de desenvolver soluções de ponta a ponta. Vou te dar um exemplo. O que é uma solução de ponta a ponta? O usuário faz upload de vídeo, certo? Isso aqui é o que o stakeholder me falou. O usuário vai fazer upload de vídeo. De, sei lá, alguns vídeos, né? Vocês vão levantar ali os requisitos. O usuário pode fazer upload de quantos vídeos, em quanto tempo, quais as limitações, como é que funciona isso daqui e tal, etc. Ok, tá compreendido o problema. Eu vou pegar isso daqui e eu vou transformar isso daqui em, por exemplo, como que o usuário vai fazer upload de vídeo? Ele vai fazer direto para nossa máquina? Como que estão os nossos softwares nesse exato momento? Como que tá a nossa arquitetura nesse exato momento? Como que estão os nossos serviços, né? Porque de repente, se eu já estou num ambiente de cloud, pode ser interessante que eu utilize de um S3. Pode ser interessante que o usuário não envie esses vídeos para mim, para que eu tenha que processar os vídeos e mandar para cloud depois. Pode ser que seja interessante que ele envie direto pro S3 esses vídeos. E para que ele possa enviar os vídeos direto pro S3, eu preciso que ele tenha a autorização necessária para enviar os vídeos pro S3. Então vamos fazer a solução da seguinte maneira. O usuário, ele vai pegar, ele vai fazer um request pro meu back-end, certo? Ele vai fazer um request pro meu back-end, o meu back-end vai retornar alguma coisa. O que esse back-end vai retornar? O back-end, por sua vez, vai fazer um request para a API da Amazon, lá para as APIs do S3 e vai me pegar de volta, certo? Porque o usuário não pode ter acesso irrestrito ao S3, não é assim que funciona. Senão qualquer um vai poder ficar enviando vídeos ali e estourar minha cloud. Ele vai ter um pre-signed URL, um URL pré-designado, que o meu back-end vai receber, né? Vai passar esse URL de volta para o usuário, e aí o usuário vai fazer o upload do vídeo direto pro S3 e nunca passa pelo meu back-end. Então, o trabalho de pegar isso daqui, essa tarefa de usuário fazer upload de vídeo, e transformar numa solução completa, tá? Utilizando aqui algo que a gente pode chamar de system design, utilizando, né, um conjunto de técnicas e
ferramentas que a pessoa domina, eu consigo transformar isso daqui, né, num desenho, assim, num RFC, por exemplo, né, Request for Comments, num algum tipo de documento especificando como que essa solução vai ser, e a partir desse documento descrito a gente consegue quebrar isso em tasks menores, em tarefas menores, e qualquer uma dessas tarefas eu consigo entregar para um plano para ele fazer. Por exemplo, eu consigo entregar para um plano fazer, ó, você cria essa parte daqui para mim, ó, cria a parte que o usuário vai mandar um request pro meu backend, o backend vai mandar um request pro S3, vai receber um percentage URL, e isso aí vai ser enviado de volta pro usuário, tá? Aqui tá a documentação da Amazon, vai, cria aí a feature. Esse trabalho seria um trabalho de um plano, certo? O trabalho de criar essa feature, que a solução já chegou pronta para ele. O desenvolver a solução. Quanto mais a gente tem essa capacidade de desenvolver a solução a partir de uma regra de negócio, de um comportamento definido, mais a gente tá caminhando pro lado da senioridade. Do lado de mais hard skills, é meio que isso. A gente pode adicionar uma última característica aqui que eu observo, tá? Que é uma maior capacidade de identificar melhorias de performance, maneiras melhores de se fazer a coisa, né? O exemplo que eu dei do S3 é um exemplo bom, porque pode ser que a gente esteja armazenando isso de uma maneira pouco eficiente e um sênior olha e pensa, cara, a gente pode fazer isso dessa maneira que vai custar menos pra gente, vai ser mais rápido, por exemplo, vai aliviar um pouco da carga do banco de dados. Pode ser também que o sênior enxergue, né, pô, esse banco de dados, né, esse request aqui tá mais lento do que deveria ser. Quando eu trabalhei em outras empresas não foi tão lento assim. Esse tipo de request tá muito lento pro que ele é. Vamos identificar aqui o que pode ser e tentar encontrar melhorias, né? Isso aí também entra como repertório, identificar padrões, né? Puxar da nossa experiência algo que a gente já fez que pode fazer sentido nesse contexto. Agora, né, vamos terminar aqui só essa sessão de hard skills então, né? Você notou que tem muita coisa aqui que é repertório, que é conhecimento em amplitude, né? Muita gente fala aqui, ó, da carreira em T, certo? Você tem uma carreira em que você tem bastante conhecimento aqui de base, de várias coisas aleatórias, e você tem uma certa profundidade em alguma coisa, certo? Um pleno também vai ter isso. Ele também vai ter uma profundidade maior em algo. No meu caso, quando eu era pleno, era em back-end, principalmente em Django. Conhecia um pouco de Node também. Então vamos colocar que isso daqui é pleno. E como a gente tá falando aqui de repertório, né? É esperado que um sênior tenha tanto uma quantidade maior de conhecimento superficial de mais coisas diferentes, quanto um conhecimento maior daquela uma ou aquelas algumas coisas em que ele é um especialista. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui do erro de problemas de async await, né? É o típico problema que é um pouco difícil identificar exatamente onde que tá acontecendo ali no Node, é um pouquinho chatinho principalmente quando tiver treta envolvendo o event loop ali com set timeouts ou set immediate. Esse é o tipo de problema que um sênior consegue resolver porque ele tem mais profundidade, né, aqui no Node em específico. Agora, o problema ali que eu falei de S3, pô, um dev senior back-end não é necessariamente um especialista em cloud, mas ele tem também mais conhecimento superficial de cloud, por exemplo, do S3, e ele consegue enxergar soluções que alguém que não tem esse conhecimento superficial enxergaria. Então, no fundo, é muito isso, é muito uma questão de repertório. Uma questão de resolver mais problemas diferentes dentro daquela sua stack, certo? Você vai mais profundamente na sua stack, problemas mais complexos dentro da sua stack, e soluções que envolvem cada vez mais coisas. No caso, eu citei aqui o S3 como algo que pode solucionar. A gente pode citar, de repente, indexação em tabelas de banco de dados. A gente pode citar, pô, vamos utilizar um Redis, um cache para melhorar isso daqui de alguma forma. Vamos utilizar um Dynamo para fazer alguma coisa. Vamos, de repente, fazer uma fila de processamento assíncrono. Ah, esse código aqui tá ficando muito gambiarra. De repente, eu conheço mais padrões de arquitetura de software para propor que, de repente, a gente faz uma inversão de dependência aqui, refatora essas classes, certo? Porque eu tenho um repertório maior. Eu codei em diferentes padrões de design patterns, né? E eu consigo enxergar que nesse caso em específico, baseado na minha experiência, vai ser melhor a gente utilizar uma inversão de dependência aqui. No fundo, é isso. No fundo, a parte de hard skill é uma construção de repertório. Agora, não é necessariamente só sobre isso também, novamente, né? Probabilístico e tal, cada empresa tem a sua definição, cada empresa vai tirar isso daqui de onde quiser. A gente tem uma questão aqui, que, vamos dizer assim, ó, o plano esperava que ele seja responsável, o sênior esperava que ele seja, tipo, mais dono, assim, é onde o tiro para, sabe? Tipo, se você aprovou um pull request e foi pra produção, eu meio que espero que você aqui, né, você sendo um sênior, que isso não dê problema, ou que caso isso dê problema, você saiba como reverter de maneira rápida que não cause muito prejuízo, ou que você tenha o tato, que você tenha o domínio do negócio para saber o quanto de risco tá envolvido em mergear aquele código pra produção, certo? Existe uma diferença entre, pô, eu troquei a cor de um botão aqui, que é algo que a gente pode subir com relativa tranquilidade, porque caso
caso cause algum problema, não vai ser um problema grave, versus eu mudei como é feito o cálculo de desconto de certos produtos. Um desses dois a gente pode mergear com muito menos cautela do que o outro, e cabe a mim, porque eu tenho o domínio do negócio, saber qual que precisa ter mais cautela, qual que precisa ter mais teste. Cabe a mim também parar, simplesmente negar e falar, olha, eu não vou aprovar esse pull request porque a gente não testou o suficiente, isso aqui não vai pra prod assim dessa maneira, ou então, se for, não vou ser eu quem vai assinar embaixo, sabe? E isso daqui acaba entrando mais em soft skill também. A gente tem também, né, esperado em muitas das empresas que a gente mentore outras pessoas, e isso a gente pode ir construindo, né, se quiser caminhar daqui pra cá. Você não precisa, estando na posição de pleno, sair buscando pra pessoas aleatórias da empresa e falar, ó, deixa eu te mentorar nisso daqui, né? Não vai fazer sentido. Mas você pode começar a ajudar em problemas, de repente, mais proativamente. Responder perguntas que jogam no Slack, mais proativamente ajudar pessoas a resolver bugs quando eles, né, tem um problema e jogam ali no chat da empresa. Proativamente convidar pessoas para fazer pair programmings. Isso vai te levando mais para esse lado daqui. A gente tem também, né, existe uma visão, assim, em algumas empresas, principalmente empresas mais de Big Tech, que agora a gente volta um pouco pro técnico, que eu lembrei que eu esqueci de mencionar isso daqui, que é escalabilidade. O que tem de escalabilidade, né? Que o sênior, quer dizer, o planner geralmente consegue resolver um problema, mas ele não consegue necessariamente fazer isso escalar. É esperado de algum sênior que faça uma solução que vai escalar melhor. Isso não necessariamente é verdade em todas as empresas, porque se você tiver uma startup, né, pre-revenue ali, que tá tentando chegar no MVP, tá tentando chegar nos primeiros usuários, cara, esquece isso daqui, não precisa. Agora, se a gente tá entrando numa Big Tech, num Google, por exemplo, aí isso daqui vai pesar muito mais até do que várias das outras coisas. Então, né, a gente mudar de eu fiz o meu sistema funcionar pra eu fiz o meu sistema escalar é uma mudança que nos leva mais para esse lado daqui também. Como que você aprende escalabilidade? Você vai, sinceramente, ler sobre System Design, ler os blogs ali de Big Tech, certo? O que as Big Techs fazem, vai fazer umas contas ali de padeiro e vai tentar fazer sistemas que escalariam com muitos usuários. No seu caso, você provavelmente não vai ter muitos usuários para ele escalar de fato, mas a gente pode fazer um sistema que escalaria. Não só sobre usuários também. É interessante notar um sistema que escala em questão de código, de organização de código, de organização do próprio sistema, certo? Se eu tenho um software de 20 mil linhas de código, eu provavelmente não preciso de um Kubernetes, de um Kafka. Se eu tenho 20 milhões de linhas de código, eu provavelmente estou usando Kubernetes e Kafka, ou então o negócio não está rodando. Então, né, aprender as tecnologias necessárias para se escalar um software, tecnologia de escala, né, no caso, o Kubernetes ele foi um exemplo, o Kafka ele foi um exemplo. Lógico, vai depender da exata posição que você tá ali na empresa, né? Às vezes a empresa tem um DevOps dedicado, você não precisa saber muito de Kubernetes. Mas de repente você, como backend, precisa saber mais de Redis, que é uma tecnologia que ajuda projetos a escalar. Ele não ajuda projetos a existir, ele ajuda projetos a escalarem mais. São tecnologias com propósitos diferentes. No lado de soft skills, né, a gente tem também, a comunicação. Principalmente comunicação escrita, né? Como assim comunicação escrita? Você se comunicar bem de como é que os problemas estão acontecendo né? Pô, a gente tá vivendo num ambiente que é muito remoto, é bom você saber escrever bem, descrever bem os problemas, mas não só isso. Documentação é importante. Escrever bons RFCs, né? Request for Comments é muito importante. A gente falou também, né, sobre desenvolver soluções de ponta a ponta. A gente tem essa necessidade de comunicação com stakeholders, com PMs, por exemplo, com design para clarificar escopo, levantar melhor os requisitos, né? Identificar ali os requisitos que fazem sentido. E agora, né, para quem ficou até aqui no final, a gente vai dar mais uns exemplos aqui de projetos que a gente pode tomar de repente para desenvolver essas habilidades, né? Porque muita gente me pede de coisas que você pode fazer, né, que são fora da sua empresa. De repente a sua empresa está num projeto muito estagnado, que você não consegue fazer tantas coisas, ou então você não tem muita ideia de como fazer essa progressão, né? De como sair um pouco desse lado e ir mais para esse outro lado aqui. Então vamos tentar te dar algumas ideias de coisas que eu fiz, né? Ou coisas que são interessantes que podem te levar mais pro outro lado. Algo que, cara, nunca falha. Isso aqui vai te ensinar tudo sobre soft skill e hard skill, que né, não me interpretem mal, fazer a migração de monolito para microserviço. Dependendo da sua empresa, isso aqui vai destruir a sua empresa, ou talvez faça a sua empresa conseguir escalar para mais usuários, tá? Mas trabalhar, principalmente liderar uma migração de monolito para microserviços é loucura. Isso aqui te ensina tudo. Tudo, né? Ela vai expandir o seu conhecimento para todos os lados possível. Você vai aprender sobre cloud, você vai aprender sobre system design, você vai aprender sobre 1 milhão de coisas. E você vai esbarrar em todos os problemas. Isso aqui é só problema, tá? É só dor de cabeça. Introduzir tooling, introduzir ferramental, introduzir ferramentas para fazer mais logging. De repente você, né, fazer integrações aí para ter um logging melhor. Ferramentas para você ter mais monitoramento de alguma coisa.
melhorias em CI/CD, melhorias em pipeline de testes. É o tipo de coisa que te leva mais pra senioridade. Eu sempre falo isso aqui, tá? Otimizar a performance. Isso aqui você vai estar olhando pra gargalos, né? Onde que tá lento? O banco de dados tá lento? Vamos melhorar. O meu back-end tá lento por alguma maneira? Vamos fazer ficar mais rápido. Essa otimização de performance, às vezes, né? Ela vai ser mais simples, às vezes ela vai te levar pra soluções mais novas que vão utilizar, né? Você pode melhorar a performance através de cache. Cache é muito comum para melhorar a performance de algo. Queues, né? Filas. E muito cuidado, particionamento, né? Particionar um banco de dados. Isso daqui, para empresa pequena, é péssimo, não vale a pena. Se sua empresa está crescendo, pode ser que valha bastante a pena. Outra coisa muito legal, refatorar algo para se adequar a padrões, né? Qual padrão? Pega aí um padrão de system design que faz sentido para você no seu contexto, né? Pô, um ports and adapters, né? No caso, que se chama arquitetura hexagonal. Ou então, um package by feature, uma dessas buzzwords aí que estão falando. Se você pegar um código que está 100% orientado a gambiarra e você aplicar qualquer padrão, a chance é que esse código vai ficar melhor. E essas refatorações são sempre oportunidades legais pra gente ampliar o nosso repertório, né? Aprender a lidar ali com os BOs e melhorar as habilidades. Fazer features do zero é sempre muito bem-vindo, bem visto também, principalmente se você tiver que falar com, né, diferentes times, né? Vamos colocar aqui, interagir com diferentes partes no sentido de, pô, eu tenho que interagir com o front-end aqui e com o pessoal de infra pra fazer essa feature funcionar. Super legal, que isso daí já é um quesinho, assim, de liderança. Você não tá liderando as pessoas, mas você tá interagindo em times de... Como é que chama? Não sei, times de partes diferentes, vai. E por último, escrever documentação. Documentar algo que de repente não tá claro, não tá evidente, não tá bem documentado, porque na própria escrita da documentação você provavelmente vai encontrar lugares para melhorar todas essas outras coisas aqui.